Estamos começando o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pela frequência 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo MinUFG. A mestranda em Geografia, Ana Paula Silva, do Instituto de Estudos Socioambientais IESA, da UFG, em coautoria com a graduanda em Ciências Ambientais, Pamela Assis, do também IESA UFG, conquistaram o segundo lugar da categoria Jovem do projeto MAB Biomas. A premiação visa estimular e ampliar aplicações e trabalhos com análise de mudanças de uso da terra no Brasil. As pesquisadoras analisaram as influências que as infraestruturas de transporte e energia causaram no uso e na cobertura de terra no município de Jataí, no estado de Goiás. Na análise foi possível identificar que desde a década de 1980, o município enfrentou uma grande expansão agrícola em seu território, transformando sua paisagem. As estudantes vão receber a premiação em uma solenidade que será realizada no Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo, no dia 2 de maio. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E hoje é quinta-feira, dia da nossa parceria com o Instituto Federal de Goiás, o IFG. Quem nos traz as novidades da instituição é a jornalista Maiara Jordana. Olá, Maiara, o que você nos conta hoje sobre o IFG? Olá, Ana Flávia, bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG e vamos com notícias do Instituto Federal de Goiás, o IFG. E aí, quem tem o desejo de tomar conhecimento de boas ações ou alguém que realize projetos sociais bacanas em Goiânia e tem o interesse em divulgar esses projetos nacionalmente, não pode perder a palestra de amanhã, dia 26, do Caçadores de Bons Exemplos, no Teatro do IFG Campus Goiânia. Os Caçadores de Bons Exemplos é um projeto executado pelo casal Iara e Eduardo Xavier, que percorre todo o Brasil buscando mapear atitudes e ações sociais realizadas por pessoas que fazem a diferença em suas comunidades. O projeto Caçadores de Bons Exemplos tem por objetivo inspirar e conectar pessoas do mundo inteiro para a busca de soluções, juntando realizadores e apoiadores e replicando suas boas ideias. É muito boa essa iniciativa, né, Maiara? E o casal está ficando bastante conhecido, não é isso? Sim, Ana Flávia. O projeto Caçadores de Bons Exemplos é conhecido nacionalmente aqui e já foi assunto de reportagens no programas do Fantástico, no Caldeirão do Hulk, no Como Será e em outros programas da Rede Globo. O casal idealizador desse projeto social já percorreu mais de 405 mil quilômetros no Brasil e catalogou mais de 1.500 bons exemplos de ações sociais por todos os estados brasileiros. Agora é a vez do projeto Caçadores de Bons Exemplos, em busca de brasileiros que fazem a diferença, chegar a Goiânia nesta sexta-feira, dia 26, numa palestra gratuita e aberta ao público no Teatro do IFG Campus Goiânia, das 19 às 21 horas. Na palestra, haverá a distribuição de livros aos participantes. Então fica o convite para que todos interessados em se inspirar e conhecer ações positivas participem da palestra do projeto Caçadores de Bons Exemplos, que vai acontecer amanhã, dia 26, às 19 às 21 horas, no Teatro do IFG Campus Goiânia, que fica aqui na Rua 75, número 46 Centro. A entrada na palestra é gratuita e aberta ao público. E o IFG seleciona professores e profissionais técnicos para atuarem no curso de formação inicial do projeto Alvorada, que visa a inclusão social de egressos do Sistema Prisional de Goiás. O projeto Alvorada oferta curso de eletricista instalador predial e baixa tensão, que será oferecido no campus Goiânia Oeste do IFG para pessoas egressas do Sistema Prisional Goiano. E aí, qualquer professor pode participar, Maiara? Olha, Ana Flávia, podem participar dessa seleção de profissionais pessoas que não sejam integrantes do quadro de servidores do IFG e que desejem lecionar como professores ou trabalhar como apoio técnico educacional nesse projeto que é articulado entre o IFG e o Ministério da Justiça. Na seleção de profissionais para o projeto Alvorada, são oferecidas 8 vagas para docentes que irão ministrar aulas sobre tópicos de saúde, esporte e qualidade de vida, informática, componentes técnicos e conteúdos sobre instalações elétricas e empreendedorismo e inovação. Já para a área de apoio técnico, a seleção destina uma vaga para coordenador de estágio. As inscrições para os interessados em atuar como professor e apoio técnico no projeto Alvorada
estão abertas e vão até o dia 30 deste mês. O edital da seleção e o link de inscrição para o projeto Alvorada estão disponíveis no site do IFG, no endereço www.ifg.edu.br. E falando sobre parceria entre pesquisadores do Instituto Federal de Goiás e da Universidade Federal de Goiás, a UFG, no site do Campus Goiânia do IFG tem uma reportagem sobre pesquisa que analisa a qualidade da água do córrego Tamanduá, localizado em Aparecida de Goiânia. A notícia detalha essa pesquisa que apresenta resultados sobre a qualidade da água do córrego Tamanduá, que tem nas suas imediações 2 parques públicos, são o Parque Ecológico Municipal Tamanduá e o Parque da Criança, utilizado pela comunidade de Aparecida de Goiânia para atividades de lazer e irrigação de hortaliças. A pesquisa revela os impactos das ações naturais e do homem e como essas ações interferem na qualidade da água desse manancial. A pesquisa foi desenvolvida pelo professor Douglas Pitaluga, aqui do Campus Goiânia do IFG, e pelo professor da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, Paulo Sérgio Scalise, com a participação de uma aluna egressa aqui do nosso curso de Engenharia Civil do Campus Goiânia, do IFG, Débora Pereira da Silva. E esse estudo foi publicado recentemente na revista Open January, que é uma revista científica europeia. Então, quem quiser saber mais sobre essa pesquisa pode ver ela, pode conferir no site do Campus Goiânia no endereço www.ifg.edu.br/Goiânia. E as atividades culturais dessa quinta? Tem Quinta Justa hoje? Sim, hoje é quinta-feira, e o Teatro do IFG recebe o concerto Noite Indiana Goianiense no projeto Quinta Justa, que proporciona todas as quintas-feiras uma atração cultural gratuita aqui no Campus Goiânia do IFG. Os músicos Vazel Merenzeni e Anderson Nogueira apresentam hoje à noite um concerto que irá contemplar misturas das influências musicais indiana e de world music. Na apresentação, o músico que explora a musicalidade da Índia terá a companhia aqui do estudante do curso de licenciatura em música do Campus Goiânia do IFG, Anderson Nogueira. A dupla explora o improviso e se baseia nas músicas indianas, Hindustani e Karnática, que são consideradas músicas clássicas da Índia, além de traços do fusion e da música erudita. O concerto Noite Indiana Goianiense será realizado hoje às 20 horas no Teatro do IFG Campus Goiânia. A entrada no show é gratuita. Isso é tudo. Muito obrigada, Ana Flávia, e até a próxima semana com mais notícias do IFG. A gente é que agradece, Maiara, e até semana que vem. Até semana que vem. O Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já. Chorinho é com a Universitária. Aprecie a beleza, a energia e a vibração da mais autêntica música brasileira. No Flauta e Bandolim. Flauta e Bandolim, um programa imperdível para os apreciadores do choro. Toda quinta-feira, às 9 da noite. Chorinho é com a Universitária. Voltamos a apresentar Intercampus. A Universidade Federal de Goiás está começando hoje o primeiro ciclo de estudos e reflexões para o desenvolvimento do ensino criativo, colaborativo e inovador deste ano. Essa iniciativa acontece a partir da necessidade da universidade de pensar novas e melhores maneiras de ensinar, de aprender e de novas formas de interação aluno-professor. Para nos contar um pouco sobre essa temática, nós convidamos a professora Marilza Vanessa Suano, da Faculdade de Educação da UFG. Olá, professora Marilza, tudo bem? Obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, o prazer é meu estar conversando com vocês. Então, professora, nesse contexto aí, das novas tecnologias, redes sociais, sociedade conectada, o tempo todo, a gente precisa também ter uma sala de aula diferente, então? Então, Ana Flávia, o que a universidade tem se proposto é a reunir professores que estejam interessados em rever o processo de ensino na universidade e compartilhar algumas experiências e estratégias que os nossos docentes têm desenvolvido em parceria com os estudantes, bem como com a comunidade. O nosso esforço nesse momento não é exatamente pensar as tecnologias no processo de ensino, mas pensar que sociedade é essa que nós estamos vivendo e em que medida a formação humana e profissional precisa ser ampliada. Então, nesse momento, sem dúvida, as tecnologias têm um protagonismo na nossa sociedade, mas vivemos também um momento tenso e intenso de revisão
de políticas civilizatórias, de políticas de humanização. Então, a universidade tem um papel social importante e na formação dos nossos acadêmicos, nós precisamos pensar quais são as concepções e quais são as metodologias que nos sustentam, entendendo que a universidade é um espaço democrático, é um espaço de pluralidade de ideias e concepções, mas a Prograde, quando constitui essa comissão para o desenvolvimento do ensino criativo, colaborativo e inovador, ela está oportunizando que docentes, técnicos administrativos, estudantes, quer dizer, a comunidade universitária passe para pensar um pouco o que nós estamos valorizando no ensino e na formação que a universidade oferta. Então, esse é um movimento e esse ciclo de estudos que começa hoje tem um pouco esse movimento, entender o que é que estamos desenvolvendo e que concepções e metodologias temos priorizado. Até sobre isso, né, professora, eu tinha programado aqui uma pergunta para te fazer exatamente pensando nisso, né, porque frente a todas essas mudanças tecnológicas, né, que a gente precisa estar atento, como você disse, né, porque elas estão aí, elas estão sendo utilizadas, né, mas nós temos um ser humano, né, nós temos seres humanos, né, e esse ser humano ele continua precisando de interação, não é isso? Sem dúvida. A questão da tecnologia, ela é forte no debate hoje, mas implicada a questão da tecnologia, nós ainda vivemos em um momento histórico de intensa desigualdade social, uma necessidade de rediscutirmos as bases democráticas da nossa sociedade, implicações muito sérias com a questão do meio ambiente. Então, nesse momento que esse ciclo de estudos se inicia, o que estamos colocando é quais são as visões de mundo, quais são as concepções, quais são as posições frente à realidade que estamos colocando em pauta na formação dos nossos estudantes e de que modo estamos contextualizando o ensino, porque mesmo que a programação tenha a palavra metodologia, né, a discussão de hoje faz uma interface entre metodologias ativas e metodologias participativas. Então, de que modo pensarmos metodologias de ensino que suscitem a participação, a contextualização, a ampliação da concepção e da compreensão do mundo, quer dizer, como pensar as questões que estão postas na nossa sociedade, de modo a que o cidadão possa, com a formação universitária, ampliar a sua participação, a sua capacidade de pensar criticamente e agir politicamente. Porque estamos falando de uma formação que conjuga, sem dúvida nenhuma, a educação com a política, com a participação social, com a luta pela democratização da sociedade, o enfrentamento das desigualdades sociais, uma tomada de posição frente às questões climáticas, uma possibilidade de pensarmos uma universidade que amplia o acesso, mas assegura uma qualidade social e pedagógica na permanência e, o mais importante, uma conclusão do curso superior com êxito. Então, que os estudantes possam, ao sair da UFG, terem, sem dúvida nenhuma, uma formação sólida para a área específica na qual estão se formando, mas que também tenham uma formação para uma participação cidadã e um engajamento em questões que são de luta nacional e planetária, uma vez que precisamos ter uma ampliação das discussões e que a formação universitária seja relevante do ponto de vista social, político e na formação de pessoas que promovam transformações, que modifiquem tanto a sociedade como o mundo do trabalho, como as relações de produção. Quer dizer, a compreensão destas totalidades nos permitiriam, quem sabe, um enfrentamento das desigualdades, deste capitalismo que gera e mantém e reproduz tantas desigualdades. Um Brasil que vive hoje um momento muito tenso,
com uma direita que traz à tona questões que não imaginávamos, como discussões que permeiam discriminação, fascismo, desigualdade, desvalorização da educação e da cultura. Então, nesse momento, mais do que nunca, é fundamental que a universidade amplie a contextualização, a relação entre conhecimento e vida, conhecimento e tomada de posição, uma vez que estamos vivendo, não apenas no Brasil, mas internacionalmente, um conjunto de questões que imaginávamos já ter resolvido, sendo novamente polarizadas, né? O que diz respeito aos direitos humanos. Veja há quantas décadas a Declaração Universal dos Direitos Humanos já nos traz uma preocupação para com a vida, e nesse momento parece que estamos tendo retrocessos, andando para trás. Então, a universidade, a escola e a universidade não podem se distanciar exatamente desta busca por compreender a dimensão social, a dimensão histórica e compreender que não há educação sem política. Então, nos parece muito estranho todo e qualquer movimento que venha distanciar dos ambientes educativos uma discussão política, formativa, uma tomada de postura frente a um conjunto de princípios, né? Então, nos soa muito estranho qualquer proposta em torno de escola sem partido. Nos preocupa muito encaminhamentos de ensino domiciliar, uma vez que precisamos mais do que nunca de uma vida coletiva, de espaços públicos de participação, colaboração, debate, diálogo, solidariedade e construir ilhas, né? Colocar crianças fora de uma participação pública e social nos traz muita preocupação. Então, nesse momento, a Comissão de Desenvolvimento do Ensino Criativo, Colaborativo e Inovador se coloca numa postura crítica para discutir quais são as concepções que nós, professores da universidade, temos e em que medida as metodologias que estamos utilizando, as experiências que estamos desenvolvendo, têm efetivamente contribuído para uma formação ampliada, tanto do cidadão como do profissional, como com essa visão crítica da própria realidade. Tá certo, professora. Muito interessante todas essas discussões que estão sendo feitas aí, então, na universidade, né? Porque realmente a gente está vivendo um momento aí que parece de retrocesso, né? Professora, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui ao programa Intercampus da Rádio Universitária. Estou à disposição. O prazer foi todo meu. Essa foi a participação da professora Marilza Vanessa Suano, da Faculdade de Educação da UFG, que nos contou um pouco sobre o desenvolvimento do ensino criativo, colaborativo e inovador na Universidade Federal de Goiás. O Intercampus faz um pequeno intervalo e volta já. Intercampus, nas ondas da Rádio Universitária. Sintonize. Jornal da 6. Independência e credibilidade desde 1980, de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Não perca! Estamos apresentando Intercampus. A Escola de Agronomia da UFG vai sediar no próximo dia 4 de maio um evento sobre práticas com plantas medicinais. A atividade, que terá início às 2 horas da tarde, prevê a realização de oficinas sobre propriedades terapêuticas das plantas, além da troca e doação de mudas e sementes. Para falar um pouco mais sobre essa atividade, a gente conversa agora por telefone com o professor da Escola de Agronomia da UFG, Wilson Mosena Leandro. Olá, professor Wilson, obrigada aí por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o evento, né? E esperamos contar com todos apareçam no dia 4 de maio lá no Espaço Éden da Escola de Agronomia. Professor, mas quando a gente fala em escola de agronomia, pelo menos a minha cabeça, né, vem aí a produção de alimentos, cultivo em lavouras, né? Então, na agronomia também se estuda plantas medicinais? Também. Na verdade, assim, hortaliças,
frutíferas, cereais, né? E também o cultivo tanto de condimentares como medicinais, né? A gente estuda lá qual é a melhor forma de propagação, qual é as melhores práticas, né, que devem ser adotadas para os princípios ativos das plantas medicinais continuarem atuantes, né? Então, é feita, logicamente, conjuntamente com o pessoal da farmácia, né, com o pessoal da química, mas a Escola de Agronomia tem muitos trabalhos com plantas medicinais, inclusive nos seus programas de pós-graduação, né? Então quer dizer que as plantas medicinais também são alvo aí de pesquisas na escola? Exatamente, com certeza. Uhum. E assim, a forma, por exemplo, de cultivo da planta medicinal pode interferir na sua propriedade terapêutica? Pode sim, viu? Pode sim. Então, esse espaço mesmo que a gente vai fazer é um espaço certificado como orgânico, né? A gente só usa o manejo orgânico, as plantas medicinais também são orgânicas, né? E especialmente quando você muda muito as condições de cultivo, diferente da onde qual é o centro de origem da planta, às vezes isso pode interferir, às vezes dá uma planta maior, né? Então, às vezes faz uma adubação química, dá uma planta maior, mas a quantidade de princípio ativo, né, acaba diminuindo, ou então é um princípio ativo que às vezes não tem a mesma eficácia, né, do que quando você tem um manejo mais natural. Esse evento, né, professor, na semana que vem, ele vai acontecer aí dentro de um espaço aí da Escola de Agronomia chamado Espaço Éden. Explica pra gente aí, né, o que é esse espaço, como é que ele funciona? Então, o Espaço Éden, o nome do Éden é Energia Desenvolvida em Equilíbrio com o Meio, né? É um espaço, nós temos essa área de produção orgânica, que envolve hortaliças, tem centro de treinamento, né? O processamento de hortaliças que a gente acaba comercializando aí nas feiras da ADAL, também são processadas lá, né? E a gente tem uma série de canteiros lá que tem várias espécies com propriedades medicinais, né? Carqueja, então, é uma infinidade aí de plantas e a gente vai estar fazendo essa atividade agora no dia 4 de maio, exatamente porque a gente participa todo ano de um evento lá em São Jorge, né? Próximo de Alto Paraíso, um evento chamado Raízes, né? Que sem financiamento, gratuito, né? Envolve ali essa discussão dessas propriedades medicinais. E esse evento tem o intuito exatamente de estar auxiliando, né? Esse evento de raízes que vai acontecer agora em maio, né? Professora, quem quiser participar, né, no dia 4 de maio aí dessa atividade de vocês a partir das 2 horas da tarde, né? Como é que deve fazer? Tem alguma taxa? Então, nós sugerimos uma taxa lá de R$20. E aí a pessoa participa dessa atividade, né? Faz a discussão lá das propriedades medicinais, faz as mudas e leva suas mudas para casa, né? Para querer cultivar em casa, então para presentear alguém com essas mudas que ela mesmo fez, né? E qualquer pessoa pode participar, professor? Qualquer pessoa, é aberto para todos, toda a comunidade. Uhum. Você disse aí também, né, que vai ter a troca, doação de mudas, né? Serão mudas apenas de plantas medicinais, então? O foco é plantas medicinais, mas se tiver alguma semente de adubo verde, de alguma hortaliça, também pode ser, é aberto, né? É um espaço aí de troca mesmo, de troca de saberes, né, de troca de materiais. As pessoas se interessam por esse tipo de temática, professor? Olha, a gente até se surpreendeu, viu? Muitas pessoas estão entrando em contato por causa dessa oficina da comunidade ali da Escola de Agronomia, né? Dos outros cursos aí do UFG, tanto do Campus 1 como do Campus 2. E também a comunidade em geral, alunos de outras universidades, né, estão sendo bastante interessantes.
E o que é bom dessas oficinas é que é uma atividade prática, né? Já ver, não tem muita discussão só teórica, né? A gente põe a mão na massa, né? A gente aguarda aí as pessoas lá, que tem certeza que vai ser uma oficina bastante interessante. E aí, professor, por exemplo, eu não tenho muito conhecimento sobre planta medicinal, mas eu me interesso, assim, eu queria saber mais, né? Por exemplo, quais são as propriedades de uma determinada planta, quero saber também se traz risco à minha saúde, como é que eu posso usar, tudo isso vai estar em foco lá? Vai estar sendo discutido, né? Na verdade, plantas medicinais, como qualquer medicamento, né? Você tem aí a forma correta de preparo, a forma correta de usar, né, a dosagem. Então isso a gente vai estar comentando também, né? E além dessas oficinas vão ter outras, né? A gente está pensando em fazer umas oficinas posteriormente de obter um extrato dessa planta medicinal, né? Então a ideia assim, é exatamente dar essa orientação para que o uso das plantas medicinais seja um uso seguro, né? Uhum. E a gente tem uma flora, né, professor, muito rica aí, né? Exatamente. A flora do cerrado tem, né, uma infinidade de princípios ativos e o que é interessante é que a maioria delas pode ser usada como forma preventiva, né, de males. Então você vai usando as determinadas plantas medicinais com o intuito, às vezes, até de prevenir uma certa doença, né, um certo desequilíbrio aí do organismo, né? Tá certo. Então vamos fazer o convite, né, professor? Fala aí pra gente o horário, o local, pra gente deixar o convite aqui para os nossos ouvintes. Bem, pessoal, então a oficina vai acontecer no dia 4 de maio, às 14 horas, no Espaço Éden, lá da Escola de Agronomia da UFG. A Escola de Agronomia, né, professor, que fica no Campus Samambaia, né? No Campus Samambaia. A partir das 2 horas da tarde. Professor, muito obrigada por sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Sucesso lá no evento de vocês, então. Então, tá bom. Obrigado aí pela divulgação. Sempre precisar da gente, estamos à disposição lá. A gente é que agradece, professor. Abraço. A gente conversou com o professor da Escola de Agronomia da UFG, Wilson Mosena Leandro. Com essa informação, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram do Tiago Damaso. Obrigada pela audiência e até amanhã.